Paz do Senhor, irmãos. Pode sentar. Na história, sempre foi assim. Às vezes, nós nos esquecemos de Deus. Às vezes, nós viramos as costas para Deus. Mas basta o coronavírus, ninguém nem sabe de onde veio, né? Em quem ele vai, a quem ele vai alcançar, enfim, para que até presidentes mobilizam a nação para se voltarem para Deus. Nessa hora, aqueles que não querem nada com Deus se voltam para Ele, porque só Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora da tribulação. Amém? Irmãos, eu vou falar com vocês nessa noite aqui sobre algo que, se você prestar atenção, se você acompanhar com cuidado e carinho, você vai ter inclusive mais facilidade para entender as Escrituras Sagradas. Eu vou, de forma bastante resumida, mas muito resumida mesmo, tentar falar com vocês nessa noite sobre o percurso da história da humanidade, da história do povo de Deus, de cerca de 1800 anos. Então, a minha mensagem hoje vai se basear num trecho da história de aproximadamente 1800 anos. Então, por isso nós vamos, óbvio, falar de forma rápida, abreviada, sucinta, né? Porque é muito tempo de história, mas isso nos ensina muito, e creio que nós vamos aprender um pouquinho com isso nesta noite. Foi isso que Deus colocou no meu coração, é isso que Deus tem falado comigo nesses últimos dias, e eu tenho estudado um pouco, pensado sobre isso. E nós então vamos estar falando aqui nessa noite sobre Deus, o Senhor da história. Para isso, abra a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler agora no início alguns textos. E toda a minha mensagem vai estar de uma certa forma fundamentada em cima desses textos que nós vamos ler. Muito embora eu não estarei trabalhando eles de forma direta, mas é em cima disso que estará fundamentado a palavra desta noite. Todos acharam? Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui é que os estudiosos chamam de proto-evangelho, esse versículo. É aqui onde a Bíblia faz a primeira menção em relação ao Messias, a vinda de Jesus Cristo. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 15. Aqui está falando que Jesus Cristo um dia viria. Gênesis 3,15. Vai lá em Gênesis capítulo 12. Gênesis 3,15 então é a promessa da vinda do Messias. Gênesis capítulo 12 fala do chamado de Abraão. É quando Deus chama Abraão e faz promessas a Abraão
dizendo que dele Deus vai levantar uma grande nação, uma nação exclusiva para andar na presença de Deus, para adorar ao Senhor. Gênesis 12, versículo 1 em diante diz assim: então o Senhor disse a Abraão, aqui Abrão, né? Mas eu vou tratar como Abraão, amém? Amém. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Então Deus chama Abraão e Deus dá aqui de novo uma promessa, que das entranhas ou da genealogia, da árvore genealógica de Abraão, todos os povos da terra seriam abençoados. Ou seja, Deus está aqui mais uma vez nos prometendo que viria o Messias, e que por meio deste, o descendente de Abraão, que é o Messias, todos nós, não apenas os judeus, mas inclusive os gentios, seríamos abençoados. Vai no profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 40. Isaías escreveu esse capítulo aqui, muito provavelmente, os historiadores dizem que do capítulo 1 ao capítulo 39 de Isaías, Isaías deve ter escrito cerca de 700 anos antes de Cristo. Do capítulo 40 até o final de Isaías, muito provavelmente Isaías escreveu isso já no fim da sua vida, aproximadamente por volta do ano 680, 681 antes de Cristo. Então esse texto, esse versículo que nós vamos ler, Isaías escreveu cerca de 680 anos antes da vinda do Messias. Isaías capítulo 40, versículo 3: uma voz clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Em relação a quem que Isaías está profetizando aqui, queridos? Em relação ao profeta João Batista, aquele que viria, aquele que estaria preparando o caminho do Senhor. Então Isaías está aqui profetizando cerca de 680 anos da vinda do Messias, sobre a vinda daquele que viria antes do Messias, e esse era João Batista. Vai em Malaquias, o último livro profético das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. O livro de Malaquias antecede ao Novo Testamento. Em Malaquias capítulo 3, versículo 1 está escrito: veja, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e então de repente o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. Está de novo aqui Malaquias, agora já mais próximo da vinda do Messias, profetizando sobre João Batista e o Messias. E quando nós lemos Evangelho de
Abra aí a sua Bíblia. Evangelho de Marcos. Por que eu escolhi a passagem do Evangelho de Marcos? Porque segundo os estudiosos, e é bem isso, muito provavelmente, que o primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. Nós pensamos que foi Mateus por causa da sequência, mas não. O primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. E os outros evangelhos, e é por isso que eles são chamados de sinóticos, são de uma certa forma, tanto Mateus quanto Lucas usaram o Evangelho de Marcos como um livro de pesquisa para escreverem os seus livros. Então Marcos, quando ele começa escrevendo, a primeira coisa que ele coloca nas Escrituras, no início, capítulo 1 do Evangelho de Marcos, versículo 1, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João Batista no deserto, e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Senhor, te damos graça, louvamos o teu nome, e agora te pedimos direção e unção. Espírito Santo de Deus, plante em nossos corações a tua palavra, de tal forma que ela possa brotar, germinar, a ponto de nos transformar. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Queridos, por vezes, na nossa caminhada de fé, por vezes, no nosso andar com Cristo, no nosso desenrolar da nossa vida, ou no desenrolar da nossa vida, por vezes, nós nos pegamos a nos questionar sobre uma série de coisas que acontecem conosco, ou que acontece à nossa volta, que acontece à nossa frente, que acontece do nosso lado, e que muitas vezes nós não entendemos, nós não compreendemos, nós não conseguimos digerir, nós não conseguimos absorver, porque às vezes são coisas que nós vamos entender no futuro, porque talvez não é para que compreendamos agora, mas nós sempre estamos a nos questionar, e às vezes nós pensamos assim: parece-me que Deus me abandonou, parece-me que Deus se esqueceu da igreja, parece que as coisas já não estão mais no trilho e debaixo das potentes mãos do Senhor. Às vezes nós paramos e nos questionamos, porque para nós muitas vezes a caminhada parece que está muito longa, parece que a estrada não tem mais fim, parece que não existe mais
coração uma série de indagações que muitas vezes nós fazemos a nós mesmos. Mas eu quero nesta noite tentar tranquilizar o seu coração, dizendo para você que Deus jamais deixou de ser o Senhor da história. Deus jamais deixou e jamais deixará de ser o Senhor da história do seu povo. Deus cuida da sua noiva, Deus zela dos seus filhos, porque foi Deus quem morreu pela igreja, foi Deus quem derramou o seu sangue no Calvário. Não foi eu, não foi você, não fomos nós, foi Ele, e por isso Ele nos ama, e de nós Ele não abre mão. Queridos, a história do povo de Deus, Deus chama Abraão em uma primeira instância para fazer a partir, ou para levantar a partir de Abraão um povo que andasse na sua presença, que fosse diferente das demais nações e que pudesse de alguma forma propagar, anunciar, deixar transparecer por meio de suas vidas o poder, a glória e a luz do Cristo. Então Deus chama Abraão em Gênesis capítulo 3, e Deus faz a Abraão uma promessa. Capítulo 3, versículo 3 diz assim: serão, não comam do fruto. Capítulo 12, desculpa, irmãos, capítulo 12, versículo 3 diz assim: por meio de você, final do versículo, todos os povos da terra serão abençoados. Tem aqui uma promessa de Deus que se cumpriria em Cristo Jesus, o Senhor. E no desenrolar da história, que eu disse que é cerca de 1800 anos, desde o chamado de Abraão até o surgimento de Cristo Jesus, 1800 anos aproximadamente, em todo esse tempo, nós vemos a mão de Deus agindo na história do seu povo. Eu não sei se você sabe, Abraão se casou com Sara, ou era casado com Sara, e Sara era estéril, mas de Sara e Abraão, quando Abraão, a Bíblia diz que ele já tinha 100 anos de idade, nasceu Isaac. De Isaac, que a sua esposa Rebeca também era estéril, mas Deus, com a sua providência, Deus com o seu cuidado, com o seu zelo em relação ao seu povo e com cuidado em relação à história do seu povo, Deus curou não só o ventre de Sara, mas Deus cura também o ventre de Rebeca. E do ventre de Rebeca nós sabemos que nasceu duas crianças, nasceu gêmeos. Nasceram quem? Esaú e Jacó. Vocês, eu acredito que conhecem a história, mas de Jacó, de 4 esposas que ele teve, nasceram 12 filhos. 12 filhos. É de onde surgem as 12 tribos de Israel.
Essa era que eu estou falando com vocês aqui, queridos, é a era conhecida como a era dos patriarcas, ou seja, os pais do povo, da família de Deus. É a era dos patriarcas. Jacó teve 12 filhos, e o filho mais querido, como vocês sabem, era quem? José. Por incrível que pareça, José era perseguido, porque os irmãos tinham ciúme de José. Olha a providência de Deus. Deus cuidando e zelando da história do seu povo. Deus então permite que os irmãos se levantem contra o próprio irmão José, e José vai parar no Egito. Depois de algum tempo que José estava no Egito, ele se torna governador do Egito. E naquela época surge uma época de seca, em que toda a região do antigo mundo foi atingida. Hoje tem o corona, naquele dia tinha seca. Mas Deus, queridos, estava escrevendo a história do seu povo. E aí então o povo começou a comer aquilo que eles tinham da sua última colheita. À medida que as coisas foram acabando, todo o povo de Deus, cerca de 66 pessoas, foram parar aonde? No Egito. O Império Egito, ou egípcio, um grande império da época. E lá tinham mais os filhos de José e José, a Bíblia diz, contando com eles, sem contar as esposas dos filhos de Jacó. Isso está na Bíblia. A Bíblia diz que eram 70 pessoas que desceram do povo de Deus para o Egito. E lá no Egito, esse povo foi escravizado. A princípio eles tiveram uma vida de uma certa forma abençoada, mas quando morre o faraó da época que eles chegam, quando morre José, lá na frente, esse povo então começa a ser escravizado, começa a ser judiado, e eles ficaram lá no Egito durante 430 anos. Na sequência, depois de 430 anos sofrendo no Egito, a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor, eles se voltaram para Deus, eles buscaram a face do Deus Jeová, e a Bíblia diz que Deus então viu o clamor deles e enviou a eles um libertador. E o nome do libertador, tudo providência de Deus, é Moisés. O nome Moisés significa criança, filho, ou tirado das águas. Então Moisés, que foi tirado das águas, agora se torna o libertador do povo de Deus, que estava escravizado no Egito. E Moisés, quando ele sai do Egito, vocês conhecem a história, Moisés lidera este povo durante 40 anos no deserto. 40 anos. E quando eles chegam na frente da terra prometida, para entrar na terra de Canaã, Moisés morre. Mas Deus já tinha levantado para Moisés um sucessor, que seria aquele que estaria liderando o povo para a conquista da terra de Canaã. O nome do sucessor de Moisés, da época do Êxodo, Josué, da época da conquista da terra de Canaã. Queridos, a Bíblia nos ensina no livro de Josué
que Deus estava com eles de tal forma que eles conseguiram conquistar toda a terra que Deus lhes havia prometido. Mas Josué morreu. Foi-se embora Josué. Aliás, todos nós vamos. E aí, sabe o que é duro? Não tinha nem líder preparado. Nós entramos na era, chamamos da era dos juízes. A era dos juízes. Isso está relatado no livro dos juízes. E eu quero ler o texto do livro de Juízes. Abre aí, Juízes. Capítulo 2. Um texto muito importante para nós lermos a era dos juízes, entendermos a era dos juízes. Juízes capítulo 2, versículo 10 em diante, diz assim: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que não apenas Josué, mas toda a geração de Josué, todo aquele povo que tinha visto o agir e o operar de Deus no deserto, que tinha visto o agir e o operar de Deus na conquista da terra de Canaã. Livro de Juízes capítulo 2, versículo 10 diz: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, ou seja, todos morreram, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, preste atenção, e prestaram culto aos Baalins, adoraram o Senhor, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Então o que é o livro de Juízes? Toda geração que tinha tido um contato muito próximo de Deus havia morrido. O povo tinha perdido os valores de adorarem apenas um único Deus e começaram a se tornarem idólatras. Então, nessa época aqui, irmãos, é uma época de uma imoralidade, mas de um distanciamento de Deus, mas de um virar as costas para Deus, que é coisa horrível, é coisa triste de se ler e de se ver. Mas de tempo em tempo, você lê no livro de Juízes, você vai ver isso. O povo então era oprimido pelos povos vizinhos, e quando eles eram oprimidos pelos povos vizinhos, se voltavam para Deus. Deus então levantava um juiz que o liderava, e esse juiz libertava o povo da opressão, da escravidão desses povos vizinhos. E o livro de Juízes narra
tiveram nessa época aqui, a época dos juízes, 14 juízes. Se nós colocarmos o filho de Gideão como um juiz, poderemos dizer 15 juízes. E tem vários juízes, os que nós mais conhecemos, deixa eu só te lembrar alguns deles. Teve uma juíza, uma mulher chamada Débora. Mas um que nós muito conhecemos, e olha, é muito interessante olhar na história de Gideão, porque nós ouvimos que Gideão, irmãos, leia com atenção. Gideão começou muito bem, porém terminou muito mal. Leia a história, procura o livro de Gideão e leia. Gideão começou muito bem, mas terminou muito mal. O que a Bíblia nos ensina com isso? Não importa começar bem, o interessante é que possamos terminar bem. Amém? É mais importante ainda. Jefté, um líder, um dos juízes muito falado, muito conhecido. Sansão, né? Quem nunca ouviu falar de Sansão? É um outro livro, é outro juiz muito conhecido. Mas o último de todos os juízes, ele não era apenas juiz, ele tinha 3 funções: a função de profeta, a função de juiz e a função de sacerdote. Quem era? Samuel. Ele era profeta, juiz e sacerdote. Essas eram as funções de Samuel. Nessa época aqui, irmãos, Samuel, o último dos juízes, é a época do povo, então, olhando para as nações vizinhas, olhando para os povos à sua volta, o povo pede para Samuel o quê? Um rei. Queremos um rei. Nós queremos sermos iguais às outras nações. Nós queremos ter um rei. Nós queremos ser semelhante aos povos à nossa volta. E aí vocês sabem da história, creio eu, que Samuel fica triste. E aí Deus diz para Samuel: Samuel, fique tranquilo, fique em paz, porque não é a você que o povo está rejeitando, o povo está rejeitando a mim. Porque até aqui era um governo teocrático, ou seja, Deus no controle de todas as coisas, Deus na frente, Deus quem levantava, Deus quem colocava, Deus quem tirava. E aí o povo perde um rei, e a partir deste momento, Deus continua levantando, é verdade, mas começa a existir aquilo que nós chamamos de monarquia. A época dos monarcas, a era da monarquia no meio do povo de Deus. Deixa de ser um governo teocrático e passa a ser um governo monárquico. E aí o primeiro rei que foi levantado, que Deus mandou o sacerdote, o profeta, o juiz Samuel ungir, foi quem? Saul. Esse é o primeiro rei da era da monarquia. Saul é levantado como rei. E vocês sabem que Saul, muito no início do seu ministério, preste atenção, se eu não estiver enganado, nos 2 primeiros anos do seu ministério, Deus já o rejeitou, porque ele quis colocar a carruagem na frente dos bois. Ele quis fazer aquilo que era a função do sacerdote e não a função do rei. Samuel disse para ele: vai na frente e me aguarde, para que quando eu chegar nós possamos oferecer um sacrifício. Estava Saul com os seus soldados diante da peleja, os soldados inimigos do outro lado, e Saul pensa que Samuel está demorando, os soldados começam a ir embora, e aí então o que Saul faz? Ele mesmo toma a frente e ele mesmo oferece o sacrifício. E a Bíblia diz que é aí
que ele é rejeitado por Deus. Saul continua liderando. Se eu não estiver enganado, Saul liderou o reino. O reinado de Saul durou 42 anos, ou 40 anos, acho que 42 anos. Se ele perdeu a unção e a aprovação de Deus nos dois primeiros, os últimos 38, ele reinou por conta própria. Está na Bíblia. Depois de Saul ter sido rejeitado, Deus levanta quem? Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem, por que ele era segundo o coração de Deus? Porque quando você vai ler a história de Davi, irmãos, misericórdia, tem tanta coisa feia de se ver que Davi fez, que é assim, você fala, como? Por quê? Que ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi tinha um coração quebrantado. Davi tinha um coração humilde. Davi pecava, é verdade, mas logo que ele pecava, ele se colocava diante de Deus e dizia: Senhor, misericórdia, Pai, misericórdia porque eu pequei. Senhor, olha para mim. Leia o Salmo 51. Esse era o coração de Davi, um coração quebrantado, um coração voltado para Deus, muito embora falho, mas um coração que ardia por o Senhor Jeová. Por isso ele foi o homem segundo o coração de Deus. Depois de Davi, Deus levanta Salomão, um dos filhos de Davi, não o primogênito, não era o primogênito. Deus levanta Salomão, um dos filhos de Davi, que nasceu a partir de um deslize terrível de Davi, terrível. Nasceu de Batseba, do pecado, a partir do pecado de Davi. E Salomão, queridos, ele liderou, ele construiu um templo, ele fez coisas grandes. O rei mais sábio, o homem mais sábio depois de Jesus que pisou sobre essa terra, o rei Salomão. Mas quando Salomão morre, por volta do ano 931 a.C., até aqui, reinado de Saul, reinado de Davi, reinado de Salomão, nós falamos e conhecemos esta história como o reino unido, quando o povo de Deus ainda estava unido. Quando Salomão morre, eu creio que você conhece a história, um dos filhos de Salomão é erguido por Salomão antes dele morrer, e logo após ele morre, que é Roboão. E as pessoas estavam se sentindo muito tendo a sua renda muito consumida pelos impostos colocados pelo rei Salomão, e eles vão então até agora Roboão dizer: e aí, olha, o teu pai foi pesado aqui, foi pesado ali, foi pesado lá, e você como é que vai ser? Roboão então vai aos conselheiros, aos homens idosos, aos homens bem vividos, e pede conselho aos antigos conselheiros de Salomão, pede conselhos, e eles dizem para Roboão: olha, se você der ouvido e se você atender o pedido deles, você terá um povo do seu lado por todo o tempo. Aí Roboão então não se contenta com esse conselho e vai buscar o conselho de quem? O conselho da galera, o conselho dos jovens, o conselho daqueles que andavam com ele. E aí o jovem diz para Roboão: olha, se o teu pai foi mais ou menos pesado, você tem que intensificar o peso, você tem que ser mais duro, você tem que cobrar mais ainda, você tem que exigir mais ainda,
você tem que querer mais ainda. E a partir disso daí, por causa disso, houve uma cisão, houve um racha, houve uma divisão no reinado. Aí nós, a partir desse momento, 931 a.C., nós vamos ter o reino que nós conhecemos como reino dividido. Preste atenção. Nós temos o reino sul, que tinha como capital Judá, a partir desse momento, que tinha como rei Roboão, e que era formada por duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E nós temos também o reino, a partir desse momento, o reino norte, que tinha como capital Israel, ou Samaria, tinha como capital Samaria. Reino norte também conhecido como reino de Israel, capital Samaria, que foi formado pelas outras 10 tribos do povo de Deus. E que o primeiro rei do reino norte se chamou Jeroboão. Reino sul, Roboão. Reino norte, Jeroboão. Queridos, no reino norte não existiu um rei, mas umzinho sequer, que prestasse. Um pior do que o outro. Triste é a história. Um mais terrível e mais temente às Escrituras Sagradas. Nenhum prestou. E aí o povo que era do reino norte, toda hora, época de sacrifício, tinha que sair do reino norte e lá para o reino sul oferecer o seu sacrifício. O que eles disseram? Não é justo. Nós precisamos ter o nosso lugar exclusivo de sacrifício. E aí o que eles fazem? Levanta um altar em Samaria. Por isso que o reino norte tem a capital Samaria, e o reino sul capital Jerusalém, que era o lugar de adoração, que era o local de oferecer sacrifícios. E a partir daí o povo descamba o reino norte para uma idolatria, para a feitiçaria e para virar as costas para Deus. Terrível, terrível. Olha Deus atuando na história, irmãos. Como algo para chamar a atenção, é aqui com mais exclusividade que Deus levanta então quem? Os profetas. Os profetas maiores e os profetas menores. É aqui, diante deste cenário, que Deus levanta os profetas. Por que Deus levanta os profetas? Para meter o dedo na cara e dizer: vocês estão errados. Para dizer o seguinte: volte-se para Deus, ou então do alto virá juízo, do céu virá cobrança. Voltem-se para o Senhor. É nessa época que Deus levanta os profetas. Mas o reino norte não deu ouvido aos profetas. Eles perseguiram inclusive os profetas. E aí no ano 722, agora Deus usa de uma nação ímpia, Deus usa de um povo idólatra para correção ao seu povo. Quem é que Deus usa aqui, queridos? O Império Assírio. Já ouviu falar do Império Assírio? É aqui no ano 722 a.C. que Deus levanta o Império Assírio. E o Império Assírio tinha uma política de invasão e extermínio. Essa era a política do Império Assírio. Eles entraram, é como se eles chegassem na cidade de São Paulo e eles não estavam preocupados com ninguém. Varria a cidade, destruía tudo e fazia que matava quem dava para matar, e aqueles que eles não matassem eles colocavam para correr. Essa era a política do Império Assírio. Aqui em 722 a.C., o Império Assírio
varreu, preste atenção, varreu a nação de Israel, o reino norte, varreu, acabou, líquido. Essa foi a função do Império Assírio. Mas por quê? Porque foi Deus que levanta. Vocês não me obedecem? Então vem juízo. Deus levanta os assírios. Eu não sei se você prestou atenção, mas a divisão aconteceu em quando? 931 a.C. Quando é que o Império Assírio chega e varre o Reino Norte? 722 a.C. Ou seja, aproximadamente 210 anos depois que o reino é dividido, o Reino Norte é varrido pelo Império Assírio. E aí continuou quem? As outras duas tribos. O Reino Sul, que tinha como capital Jerusalém. Aí, queridos, os profetas continuam profetizando. No Reino Sul, teve uns 3 reis, que você pode fazer assim, falar para eles assim: joia, maravilha, legal, gostei do teu trabalho. Você buscou se esforçar e buscou andar na presença de Deus. Teve um que teve um maior destaque, mas teve uns 3, 4 reis, talvez até uns 5 nós podemos dizer que valeu a pena. O resto, só escolhe, só escolhe. E aí, Deus, para correção, porque o povo começou depois também o Reino Sul se distanciar de Deus, virar as costas para Deus, começou a se envolver com idolatria, se envolver com costumes pagãos, se envolver com a incredulidade, se envolver com coisas que desagradavam a Deus. De novo, então, Deus levanta um outro povo ímpio para a correção do povo dele. Agora Deus levanta um outro império que derrota o Império Assírio e leva cativo o povo do reinado de Judá, o povo do reinado do sul, que tinha como capital Jerusalém. Que império é esse? Império Babilônico. Por volta do ano 586 a.C., Deus levanta, aliás, um pouco antes, porque se você ler a Bíblia, é 70 anos que os profetas tinham profetizado, principalmente o profeta Jeremias, que eles iriam ficar cativos na Babilônia por causa da sua desobediência a Deus. E aí, se você fizer a conta, dá 70 anos certinho. Do ano 606 a.C., 606 a.C., Deus levanta, está começando a levantar o Império Babilônico, e quando o Império Babilônico chega no reinado do sul, no ano 606, ele leva uma primeira leva para a Babilônia. A primeira leva escolheu só os bonitão, só os reis, os doutos, os cultos, os letrados, só a nata da sociedade. Levou. Depois teve uma segunda leva. Aí levou, nessa segunda leva, os melhores que tinha também. E a última leva agora, que foi na época de 586 de Cristo, escolheu os melhores de novo. E aí eles deixou apenas os pobres, os doentes, os velhos, os mais marginalizados. Foi quem eles deixou em Jerusalém. Porque a política da Babilônia era diferente da política do Império Assírio. O Império Assírio vinha e botava todo mundo para correr, e espantava e matava todo mundo, e destruía tudo. O Império Babilônico escravizava, fazia do povo escravo, fazia com que o povo trabalhava para si,
fazia com que o povo se desgastasse para proporcionar coisas boas para a Babilônia. Então a política da Babilônia era diferente da Síria. E aí o povo ficou cativo na Babilônia durante longos 70 anos na Babilônia. Mas Deus tinha uma promessa com o seu povo, ou não tinha? E aquilo que Deus promete, queridos, Ele faz. Deus não se esquece da sua igreja. Aí no ano 536 surge um novo império, que vence o Império Babilônico, que derrota a Babilônia, e que agora esse império, que é o Império Persa, ele tem uma política diferente da política do Império da Síria, diferente da política do Império da Babilônia. O Império a forma de agir do Império Persa é uma forma diferente. Como é que eles agem? Eles agem libertando, dando liberdade, mas para que o povo trabalhe e eles possam cobrar impostos. E é aqui, se nós lêssemos agora o livro de Esdras e Neemias, é que isso faria todo sentido. É aqui que Ciro é levantado como o imperador, e é Ciro que vai libertar o povo, então, depois de 70 anos do cativeiro na Babilônia, para que eles possam voltar a Jerusalém, reconstruir a cidade, levantar os muros, refazer o lugar de adoração, reconstruir o altar, para que eles pudessem adorar a Deus. O Império Persa, eles permitem que o povo possa adorar, cada um pode ter a sua religião, eles não estão nem aí com isso, eles querem cobrar impostos. E aí nós sabemos que na era de Neemias, depois do Império Persa, nessa época aqui, houve de certa forma uma restauração da fé do povo de Deus. Já leu Neemias? Já leu Esdras? É encontrado o livro da lei. A palavra de Deus é pregada, é lida, o povo se arrepende, rasga suas vestes e se volta para Deus. Olha que coisa linda. Acontece aqui agora, na época do Império Persa. Deus usando nações ímpias para a correção do seu povo. E aí, queridos, foi uma coisa, mais uma vez, de alguns anos. De novo, o povo começa a se distanciar, o povo começa a se voltar para as coisas que não agradavam a Deus. E aí Deus então diz o seguinte: não acredito. Aí, na tua Bíblia, vai lá na tua Bíblia, em Malaquias, livro do profeta Malaquias. Todos acharam Malaquias? Depois que termina o livro do profeta Malaquias, o que tem, irmãos? Antes do Novo Testamento. O que tem aí, depois do profeta Malaquias, antes do Novo Testamento? Tem uma folha em branco. Você acha que ela está aí à toa? Não está. Deus é Deus, irmãos. Tem uma folha em branco na sua Bíblia. Depois do profeta Malaquias, o último dos profetas do Antigo Testamento. Antes de começar a escrever o Novo Testamento, existe uma folha em branco. Por incrível que pareça, essa folha em branco nos conta a história de cerca de 400 anos de história. 400 anos de história existe aqui nessa folha em branco. Porque depois do profeta Malaquias, Deus se cansa. É como se Deus dissesse assim: me cansei. Vocês são rebeldes mesmo, não dá. E aí Deus então se cala. Existe aqui 400 anos depois de Malaquias, de um silêncio de Deus. Que silêncio é esse? Cessa-se os profetas,
Sabe aqueles que apontavam Deus? Volte-se para Deus, volte-se para as Escrituras, volte-se para a Torá, olhe, Deus vai vir com correção. Cessou-se os profetas. 400 anos de silêncio de Deus. Irmãos, isso é história. Eu não estou aqui, isso é a história da palavra de Deus, é a história da humanidade. 400 anos de silêncio. Deus se cansou e disse: ficarei em silêncio, não falarei mais nada em relação ou com este povo durante 400 anos. Aí eu te pergunto, será que ele deixou de agir nesses 400 anos? Lê do engano se você pensar que deixou. Ele ficou em silêncio. Sabe por que Deus ficou em silêncio? Porque em alguns momentos o silêncio de Deus, preste atenção, em alguns momentos na história da nossa vida e na história da igreja, o silêncio de Deus fala muito mais alto do que muitas palavras. E aqui, 400 anos, Deus ficou em silêncio, mas não deixou de agir. Isso daqui nós conhecemos como um período interbíblico. Esse espaço, essa folha em branco de Malaquias ao Novo Testamento é chamado de período interbíblico. Dá um Google lá depois e vê lá, período interbíblico. Malaquias termina escrevendo no capítulo 4, versículos 5 e 6. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. E aí vem 400 anos de silêncio, mas não de um esquecer de Deus. Deus continua agindo. E agora Deus vai levantar um império que foi assim, e esse todos vocês já ouviram falar. Quem estudou um pouquinho aqui de história já ouviu falar. É aqui nessa hora, queridos, que Deus levanta um jovem chamado Alexandre o Grande. Já ouviu falar dele? Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele vem agora trazendo ou liderando o Império Grego. Um dos maiores impérios do mundo antigo. Alexandre o Grande, o Império Grego. Com Alexandre o Grande, o Império Grego. A política, irmãos, de Alexandre o Grande foi muito essencial para a chegada do Messias. Porque a política do Império Grego, de Alexandre o Grande, era uma política de unificação, de unir os povos. Diferente do Império Assírio, que era de varrer, Alexandre o Grande tinha uma política de unificar. Tanto é que Alexandre o Grande casou com várias mulheres de vários outros povos, porque ele queria unificar. A política de Alexandre o Grande era de fazer com que existisse uma língua dominante que pudesse dominar. E aí é nessa época que o grego passa a dominar todo o mundo antigo, porque era a política de Alexandre o Grande. Deus estava em silêncio, mas trabalhando, preparando um terreno, presta atenção, preparando um terreno para a chegada do Messias. Deus estava em silêncio, porém não estava com os braços cruzados.
Deus estava em silêncio, mas não tinha deixado de atuar, de agir. Vem Alexandre o Grande, vence o Império Persa, e agora então ele começa a unificar os povos, e começa então agora a trazer uma cultura que possa alcançar o máximo de pessoa possível com uma língua, que é a língua grega. É nessa época, vocês já ouviram falar da Septuaginta? Quem já ouviu falar da Bíblia? Septuaginta. É aqui que a Septuaginta vai ser traduzida. É nessa época de Alexandre o Grande que 70 pessoas, diz a história, se reúnem, ou cada um traduz um trecho, mas eles se preocupam em traduzir o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Por quê? Porque o grego é a língua mãe, o grego é a língua que está sendo falada, o grego é como se fosse o inglês nos nossos dias. Qual que é a língua mais falada no mundo hoje? O inglês. Se você for em qualquer lugar do mundo e você tiver o inglês, você consegue se virar em muitas coisas, porque é a língua mãe. Olha, irmãos, Deus não abandone a história do seu povo. Deus estava trabalhando. Então, qual que era a política de Alexandre o Grande do Império Grego? Trazer unificação e disseminação de uma língua única. Mas depois do Império Grego, vem um império que você conhece, que você já ouviu falar, que é o Império Romano. Surge aqui nessa época de silêncio, o Império Romano. E o Império Romano tinha uma política muito interessante. A política do Império Romano era uma política de unidade, de praticidade, de infraestrutura. E isso, querido, então eles tinham uma política de unidade, de praticidade, de infraestrutura, de sossego, de paz. Eles queriam ter isso. O mundo de então, que era muito difícil, agora começa a ser construída as vias, as estradas, para facilitar o ir e vir. Começa a ser construídos os grandes portos. Olha Deus trabalhando na história, irmãos. Deus em silêncio, mas agindo. Começa a ser construídos os grandes portos. Deus atuando. É nessa época aqui, no início do Império Romano. É Deus preparando o terreno, era Deus preparando o cenário, era Deus preparando a terra, preparando o momento para a chegada do Messias. E aí, se você vai no Evangelho de Marcos, capítulo 1, vai comigo. Uma outra situação que estava acontecendo aqui, que Deus estava preparando o terreno, é que nessa época, irmãos, o judaísmo, que era, sabe, uma seita, que era a religião do povo ali que estava, escravizando, o judaísmo nessa época estava extremamente fragilizado. Por que o judaísmo estava extremamente fragilizado? Devido a uma série de desconcordâncias entre eles. O judaísmo estava muito fragilizado nessa época. Uns concordavam com o império, outros não concordavam. Uns concordavam com a política, outros não, e eles estavam fragilizados. Tinha uma cisão, tinha um racha nessa época aqui do judaísmo. Era Deus preparando o terreno. Então nós temos aqui, queridos, para o preparo do terreno, para a chegada do Messias, 3 fatores muito importantes. O Império Grego, que trouxe a unificação
da cultura e uma expansão mundial da língua grega. Nós temos, em segundo lugar, o Império Romano, que trouxe a praticidade, que trouxe a infraestrutura, que trouxe a paz, que de certa forma proporcionou uma tranquilidade para o povo. E nós temos também a fragilidade do judaísmo. Agora o cenário estava preparado, a terra estava preparada. E aí, irmãos, isso daqui é chamado, essa época aqui, do início, ou do final, do silêncio de Deus, é chamado de a plenitude dos tempos. Tudo estava preparado para a chegada do Messias. Aleluia. Glória a Deus. Tudo. Aí Isaías, é nesse cenário aqui agora, que Isaías 40, capítulo 40, verso 3 se cumpre. É nesse cenário aqui agora, que Marcos capítulo 1, verso 1 ao 5 se cumpre. O mais importante de tudo isso que eu tenho dito para vocês é que é nesse cenário aqui agora que cumpria aqui também uma parte de Gênesis capítulo 3, versículo 15. É nesse cenário aqui agora que cumpria também uma parte de Gênesis capítulo 12, versículo 3. O Messias chegou. Amém. O prometido para as nações pisou a terra. O prometido para os povos, para a igreja, veio ao nosso mundo, tornou-se carne como um de nós e viveu entre nós. Viveu entre nós não para nos julgar, viveu entre nós para nos dar o direito de salvação. Viveu entre nós não para nos aprisionar, mas viveu entre nós para morrer no Calvário, derramar o seu sangue em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida eterna com Deus. Eu quero concluir dizendo o seguinte: dito tudo isso, queridos, você acha mesmo que Deus perdeu ou está perdendo o controle da história? Dito tudo isso, meu amado, você acha mesmo que Deus, ou que nós estamos em um barco à deriva? Você acha mesmo que Ele se esqueceu de você? Acha? Nós cantamos aqui uma canção: seguro estamos nos braços do Pai. Abre aí a sua Bíblia, Evangelho de Mateus capítulo 28. Estou terminando. Mateus 28. Ele veio, ele morreu. Antes de morrer, ele disse o seguinte: antes de subir aos céus, ele disse o seguinte. Mateus 28, versículo 16 em diante. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicava. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Preste atenção. Olha como ele termina dizendo:
e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, até o fim dos dias. A função de vocês é irem, a função de vocês é pregarem. Não se preocupem, porque se vocês forem, se vocês pregarem, eu estarei com vocês até os últimos dias. Ele é o Senhor da história, querido. Vai lá em Apocalipse, último capítulo da Bíblia. E eu termino aqui. Apocalipse. Capítulo 22. Versículo 12, diz assim: eis que venho em breve, aleluia. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, aleluia, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Versículo 20, versículo 21. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho morrer. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Se coloque a pé. Deus, não se esqueça disso, é Senhor da história. Você pode até não entender agora, mas Ele continua sendo o Senhor da história. Senhor, nós te damos graças.